Você agora vai receber mais uma palavra de fé e esperança. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 4, versículo 16. Diz aqui: portanto, a promessa vem pela fé, para que seja de acordo com a graça, e seja assim garantida a toda a descendência de Abraão, não apenas aos que estão ou estavam debaixo do regime da lei, mas também aos que têm a fé que Abraão teve. Ele é o pai de todos nós. Então a palavra aqui diz que o início, o princípio, o Gênesis, o fundamento maior da nossa relação com Deus é a nossa fé. A Bíblia diz: o justo viverá da fé. Não tem como você relacionar com Deus, ter experiências sobrenaturais com Deus, ter respostas das suas orações, se não for através da fé que Abraão teve. Abraão foi o primeiro homem que teve uma fé pura, uma fé que não dependia de nada senão de uma confiança total no Senhor, de maneira que ele se tornou um modelo para nós. E a palavra diz aqui que nos mesmos moldes da fé de Abraão, nós também somos chamados para nos relacionar com Deus, nesse mesmo espírito de fé. E diz aqui no versículo 17, como está escrito: eu o constituí pai de muitas nações. Ele é o nosso pai aos olhos de Deus, em quem creu, o Deus que dá a vida aos mortos, ou que ressuscita os mortos, e chama à existência as coisas que não são como se fossem. Então, primeiramente, nós entendemos como que nós devemos acessar a Deus através da fé. Agora, tendo essa revelação, agora nós precisamos falar a linguagem de Deus. Falar a língua de Deus. Nós tivemos agora, andando lá pela Europa, é tanta língua, né? Inglês, alemão, japonês, é muita coisa para dar certo. E a gente vê a importância de se comunicar, de se fazer entendido. Porque às vezes, aqui no Brasil, a gente fala uma coisa e vocês entendem. Mas a mesma coisa falando para um alemão e não entende. Você tem que usar palavras que possam comunicar o que você quer dizer diferente. E Deus, Ele tem uma maneira de falar, uma maneira de se comunicar. E como que é essa maneira? Aqui está dizendo: o Deus que ressuscita os mortos. Então, primeiro, nós temos que mensurar até onde Deus pode agir. Fala até os mortos. Fala com mais fé, fala até mortos. Até os mortos Ele pode ressuscitar. Então, para que você fale o sotaque de Deus, a linguagem de Deus, você precisa mensurar no seu espírito até onde Deus pode agir. Até os mortos. Era assim que Abraão imaginava sobre Deus. Não adianta você ter a fé, você precisa ter a linguagem, para que a sua fé tenha resultados, frutos. E diz aqui: o Deus que ressuscita os mortos. E mais o que? Que chama à existência aquilo que não existe. Como que deve ser a nossa linguagem? É muito fácil acreditar numa coisa que existe. É muito fácil acreditar naquilo que já está encorpado, que já está funcionando. Né? Você está lá com uma loja uma loja que está funcionando, cheio de gente comprando. Aí alguém fala assim: eu acredito nesse ponto. Esse ponto é bom, claro, cheio de gente, é mole. Agora, acreditar no caos,
Está lá a loja vazia, não tem ninguém, cheia de poeira, toda detonada. E você chegar ali e acreditar, chamar o que não é como se já conseguir olhar para aquilo com olhos diferentes. Quem está entendendo, diga amém. Então você entrou aqui hoje com problemas. Quem tem problema, levante a mão. Quem não tem, vai orar agora por nós. Quem tem problemas, levante a mão. Levante a mão. Quem tem muito problema, levanta as duas mãos. Ok, muito bem. Agora, como que você está olhando para os seus problemas? Você está olhando com os olhos de Deus, com a linguagem de Deus, que chama o que não é como se já fosse? Olha para aquele problema, mas dá a ele uma direção, ou você deixa aquele problema tomar de conta do seu coração? Então, a Bíblia diz que Deus, Ele é assim. A terra era sem forma e vazia. E disse Deus, haja luz. Ora, dizer haja luz é dizer o contrário do que estava se vendo. Estava se vendo trevas. Mas Ele disse, haja luz. Então você vai olhar para a sua vida, vai ver uma coisa negativa, um problema, você vai chamar a solução. Muitas vezes nós ficamos enrolados no problema, discutindo o problema. Quem foi o culpado? De quem que é a culpa? Então, quando nós temos um problema, nós temos que ter a fé em Deus. Qual é a solução? Se você está precisando de dinheiro, a solução é o dinheiro. Quem crê no Deus do ouro e da prata? Quem crê que Deus dá dinheiro? Diga amém. Amém ou não? Ora, chegaram para Pedro e disseram, o Senhor não paga impostos? O teu mestre não paga impostos? Pedro foi lá e perguntou, Senhor, estão aí fora perguntando se o Senhor paga ou não paga impostos. Então o Senhor disse, sim. Vai lá no rio, no mar, no lago, pesca um peixe, que na boca daquele peixe vai ter uma moeda. Você paga o meu imposto e paga o teu também. Então, o que isso mostra? Que Deus também dá finanças, dinheiro. Deus dá recursos. Porque o dinheiro, gente, não é nada mais, nada menos do que uma maneira de mensurar as riquezas naturais que Deus criou. Quando você tem 10 reais, 100 reais no seu bolso, representa uma parte da riqueza desse país que o próprio Deus deu, os recursos naturais. Então isso não é nada anormal. O Deus que criou tudo, o Deus do ouro e da prata, levanta as duas mãos e diga assim, o Deus do ouro e da prata suprirá todas as minhas necessidades. Então você vai visualizar o que você precisa e vai declarar, eu declaro tanto na minha conta, eu declaro tanto no meu bolso, para pagar o que eu estou precisando. Amém ou não? Quem está entendendo, diga amém. Aí você diz, mas vai aparecer o dinheiro aqui do nada? Não. Você vai trabalhar, você vai sair amanhã para vender o seu produto e Deus vai mover. Você vai fechar 3, 4 vendas, 5 vendas. Quem crê, diga glória a Deus. Você vai receber um dinheiro que está preso. Alguém que te deve há muitos anos vai te pagar. Ou alguém vai te abençoar, usado por Deus, mas a vitória vai vir para a sua mão. Porque você declarou o que você queria que acontecesse. Você chamou a existência. Então Deus criou o mundo. Deus não pegou o mundo pronto. Pela sua palavra Ele criou. Ele disse o que Ele queria que acontecesse. E disse Deus, haja e houve luz. Disse Deus, haja luz e houve trevas. Foi assim? Não. Houve o que Deus disse para haver. E vai haver o que você disser. Quem vai declarar essa noite, diga amém. Então voltando aqui em versículo 17, como está escrito. Pai de muitas nações o constituí. Ele é o nosso Pai aos olhos de Deus. Em quem Ele creu. O Deus que dá vida aos mortos. Chama a existência as coisas que não existem. Como se elas já existissem. Como que é a linguagem de Deus? É a linguagem no passado. A linguagem de Deus é no passado.
eu já estou, eu já fui, eu já tenho. Não é assim, eu serei, eu terei. Não, eu já sou, eu já fui, eu já estou. Amém ou não? Amém ou não? Por que às vezes essas coisas não acontecem na sua vida? Porque você fica no futuro, eu terei, eu serei. Enquanto que Deus fala, você já é, você já foi curado. Pelas suas pisaduras, fomos, passado, fomos sarados. Então você tem que falar a língua de Deus. Isso é igual lá no caixa eletrônico. A maioria dos bancos agora está usando o quê? Aquele cartãozinho, né? Que tem aqueles numerozinhos lá. Como é que chama? Chave de segurança. Se tu errar aquilo ali, o sistema não rola. Não funciona. Pode ser você o titular da conta, a senha pode estar certa, mas se errar uma coisa, o sistema não funciona. Deus é a mesma coisa. Você tem que falar a língua de Deus. Você precisa se entender com Deus. Porque senão o seu espírito, ele não conecta naquilo que Deus é. Deus é assim. Ele quer que você creia que você já superou o problema. Ele quer que você se sinta maior que o problema. Maior que a doença, porque você não é só corpo, você não é só alma, você tem um espírito dentro de você, e esse espírito clama, Abba, Pai. E é necessário que você creia, fala, levanta as mãos, fala, como espírito que eu sou. Diga, eu sou um espírito que tem uma alma que habita num corpo, e como espírito que eu sou, eu declaro, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Aleluia. Glória a Deus. Versículo 18. 17 ainda, desculpa. 18. Abraão contra a esperança. Em esperança creu. O que é isso? Como que a fé opera? A Bíblia diz aqui que contra a esperança natural. São duas realidades distintas. Nós temos uma realidade natural. Qual que era a realidade de Abraão? À medida que os anos passavam, ele estava envelhecendo cada vez mais. Obviamente que ele envelhecendo mais, ser pai se tornava cada dia mais difícil. Então essa esperança natural estava o quê? A definhar. Então contra essa esperança natural, ele creu em esperança espiritual. É uma realidade. Olha o que diz aqui, continuando. Versículo 19. Sem se enfraquecer na fé, ele reconheceu que o seu corpo já estava sem vitalidade. Então você vai olhar para as coisas, você vai ver que naturalmente falando, à medida que o tempo está passando, parece que as coisas vão se tornar cada vez mais difíceis. Essa é um fato. Mas contra essa esperança natural que morre, você vai ter a convicção espiritual que independe de qualquer circunstância natural. Aleluia! Não é porque uma coisa é possível naturalmente que Deus vai fazer. Deus vai fazer porque Ele vai fazer além do normal. Deus não depende das circunstâncias. Deus não depende da natureza. Deus está acima de tudo. E essa era a fé que Abraão tinha. A cada dia que passava, o milagre de ser pai parecia ser mais difícil. Mas ele creu contra essa esperança que definhava. Os anos vão passando e você fica a pensar.
Cada dia o meu sonho parece estar mais distante. Hoje está mais longe do que ontem. Minha esperança está desvanecendo. Será que eu ainda vou casar? Será que eu vou ter filhos? Será que eu vou me formar? Será que isso? Será que aquilo? Parece que a cada dia está mais distante. Será que eu vou realizar aquilo? Essa é uma realidade. Mas existe uma outra realidade. Diga, a realidade da minha fé é maior que a realidade natural. Olha o que diz o 19. Ele não se enfraqueceu na fé. Reconheceu que o seu corpo já estava sem vitalidade, pois já estava com cerca de 100 anos de idade, tá bom para você? E que também o ventre de Sara já estava o quê? Sem vigor. Interessante que a espiritualidade da fé, ela não anula a realidade, não é uma utopia. Às vezes os críticos podem nos dizer a nosso respeito, vocês têm fé e ignoram a realidade. Vocês têm fé e são irresponsáveis. Não. Uma coisa não anula a outra. Você vai no médico, você vai fazer o exame, você tem que estudar, mas você não está confiando nisso em primeiro lugar. Você está confiando no Deus que está acima dessas coisas comuns a todos. Quem está entendendo, diga amém. O cristão, ele pensa assim, eu fui no médico, eu tomei remédio, fiquei bom, mas quem me curou foi quem? Foi Jesus, foi Deus, não foi o remédio. O incrédulo diz assim, eu fui no médico, tomei remédio, fiquei bom, porque o meu médico é muito bom. O remédio tal é uma maravilha. Ô remedinho bom, como diz o mineiro, ô remedinho marvado, que resolve, né? É o marvado. Olha aqui, não, quem curou? Jesus. Porque se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham aqueles que edificam. Se o Senhor não agir, não tem remédio, não tem médico, não tem juiz, não tem psicólogo, não tem psiquiatra, não tem ciência, não tem dinheiro, não tem governo, não tem polícia, não tem forças armadas, não tem nada que age. Se o Senhor não guardar a cidade, essa é a fé. Tudo vem de Deus. Amém ou não? Ele não negava a realidade, ele sabia que a cada dia que passava, ele estava mais velho, Sara estava com mais dificuldade de gerar uma criança. Versículo 20, mesmo assim, está acompanhando? Mesmo assim, não duvidou, nem se deixou levar pela incredulidade. Quantas pessoas se deixam levar pela incredulidade? Porque a incredulidade nos seduz. É muito mais fácil você acomodar do que você crer. É muito mais fácil você aceitar a derrota. Isso é cômodo para o ser humano. Nós estamos sempre buscando um lugar de segurança, onde nós não venhamos depender de nada e nem de ninguém. Mas a fé nos ensina que nós seremos eternamente dependentes de Deus. Levante as suas mãos e diga assim, serei eternamente dependente de Deus. Aleluia. Nós não queremos perder a dependência do Senhor. Hoje eu tive que crer, amanhã eu vou ter que crer de novo. Depois da manhã todo dia eu tenho que crer. Tem pessoas assim, eu orei, eu acreditei, eu tive fé, conquistei um milagre, amém. Depois, meu irmão, vem outras lutas, é o mesmo processo. Depois vem outra, é o mesmo processo. Quando passar essa aí, vai vir outra, depois vai vir outra, depois vai vir... Em todas seremos mais do que vencedores. Porque em todas dependeremos do Senhor. E o que a palavra está dizendo aqui? Abraão não se deixou levar pela incredulidade. Ele não se deixou seduzir pela acomodação. Ele tinha tudo para desistir. Mas olha o que diz aqui. Ele não se deixou e por não se deixar levar pela incredulidade, ele foi o quê?
fortalecido em sua fé, e deu o quê? Glória a Deus. Quem pode dar glória a Deus, dê glória a Deus. Quem crê na sua vitória, dê glória a Deus. Aleluia. Nós vamos dando glória a Deus. O que é dar glória a Deus nesse aspecto? É você estar aqui hoje, dependendo de uma solução, de um milagre, mas pela fé, você pode ter a ousadia de abrir a boca e dar glória a Deus, porque você sabe que Deus vai agir e vai trazer uma solução para a sua vida. Você crê, diga amém. 21. Estando mais ou menos, não é isso? 80%, não é isso? 90%, não é isso? 99%. Não. Estando plenamente convicto de que o Senhor era poderoso para cumprir o que lhe havia prometido. Oh, maravilha. Quando você tem convicção de que Deus é real. Quem quer ser um homem, uma mulher cheio de fé? Levante as suas mãos. A Bíblia diz: Estevão era um homem cheio de fé e cheio do Espírito Santo. Levante as suas mãos e diga assim: Senhor Jesus, faz de mim uma pessoa cheia de fé, estando plenamente convicto em quem eu tenho crido, que em momento algum eu me deixe seduzir pela incredulidade, mas que eu esteja plenamente convicto de que Tu és poderoso para cumprir a Tua promessa na minha vida. Aleluia. Amém ou não? Agora, entenda uma coisa. Nós precisamos subir os degraus da fé. Por que Abraão foi um exemplo? Porque ele não se acomodou naquele nível. Às vezes nós subimos o primeiro degrau da fé aqui, ó, ficamos andando assim, ó, para lá e para cá. É bom aqui. Aqui eu já conquistei, aqui eu já realizei, aqui eu tenho domínio de tudo. Aqui nada me ameaça. Aqui eu me sinto forte. Mas Deus quer que você passe para cá, meu irmão, ó. Aqui eu não tenho muita certeza, não. Aqui é um desafio novo, uma dificuldade, como que eu vou resolver, como que eu vou fazer. Não, mas Deus quer ser aqui, ó. Aqui é outra experiência. Não, Deus quer você aqui, ó, outro. E vai embora. Então tem cristão que fica lá no primeiro degrau, desfilando na passarela do Espírito. Nós precisamos desafiar a nós mesmos, a crer num nível maior, crer numa unção maior. Não se acomode em todas as áreas da sua vida. Antes você não tinha problema, você era o problema, amém ou não? Fala, antes eu não tinha problema, eu era o problema. Depois passei a ter problema, prosperei, aleluia, amém ou não? Olha, você prosperou, agora você tem problemas. Agora você orou e tal, Deus te deu vitória sobre os seus primeiros problemas. Agora você precisa crescer. Você precisa crer de uma maneira maior. Você precisa ter sonhos grandes. Você precisa projetar coisas maiores. Porque esse é o Deus de Abraão. Abraão era um homem que tinha visão de coisas grandes. Abraão tinha tanta visão que ele conseguiu, na sua época, visualizar o ministério de Jesus, ao ponto de Jesus dizer, quando esteve na terra, Abraão viu o meu dia e se alegrou. Ele conseguia ver o ministério de Jesus, que só veio a ocorrer mais de 3, 4 mil anos depois. Que visão que aquele homem tinha.
E nós precisamos ter visão do grande, do maior, coisas maiores, coisas melhores. Eu vou prosperar, eu vou crescer, eu vou ler mais a Bíblia, eu vou ser mais usado. Hoje eu sou usado, mas vou ser mais ainda. Eu vou ser mais ungido, eu vou ser mais cheio do Espírito Santo. Quem quer, diga glória a Deus. Não se deixar acomodar, não se deixar levar pela incredulidade. 22, finalizando. Em consequência a essa atitude, isso foi creditado como justiça. As palavras lhe foi creditado, não foram escritas apenas para ele, mas também para nós, a quem Deus creditará a justiça, a nós que cremos naquele que ressuscitou dos mortos, a Jesus nosso Senhor. Ele foi entregue à morte por nossos pecados, mas ressuscitados para a nossa justificação. Então olha aqui, Deus quer acreditar sua atitude na sua conta. Quem quer um DOC de Deus hoje? Amém ou não? A palavra está dizendo aqui, quem quer? É DOC ou outro, como é que chama? TED. Esse que é bom, esse é maior. Quem quer um TED, diga glória a Deus. Olha aqui, queridos. Um TED na sua conta com Deus. Quando Abraão, ele teve essa visão de coisas grandes, isso agradou tanto a Deus, que Deus deu para ele um crédito. Justificou ele. Tornou ele uma pessoa justa. Tornou ele amigo dele, de Deus. O tornou um homem próspero. O tornou um homem acima do diabo. Colocou ele acima das potestades. Colocou ele acima dos problemas e da mediocridade. Porque ele foi grande na sua fé. Você está entendendo? Deus pega você, Ele coloca você acima. Você vai continuar sendo criticado, sendo perseguido, mas nada vai te abater, nada vai te destruir, porque o Senhor te colocará numa torre que é mais alta do que você. Ele te colocará nos caminhos altos dos montes. Ele fará os seus pés como os da corça, nos lugares altos. E o Senhor vai fazer com que você seja uma pessoa de excelência. Mas tudo começa com a fé. Mantenha-se firme na sua convicção. Sua convicção.